Paz a todos. Nós vamos iniciar então essa aula gravada. Nós estamos gravando ele direto aqui da Alemanha, mas para transmitir para vocês, para o coração de vocês, aquilo que é o nosso sentimento com relação ao propósito da missão, desse caminho que tanto tem sido falado, que vocês tanto já ouviram falar na vossa igreja, com os vossos pastores, com outros apóstolos e profetas da nação brasileira. Primeiramente eu quero falar que isso não é uma invenção nossa, ok? Isso não saiu da cabeça do Felipe, da Luciana, não saiu da cabeça de profeta A, B ou C. É algo que o Espírito Santo tem falado há muito tempo. Da minha parte, eu ouvi pela primeira vez no ano de 2002. Eu sei que alguns de vocês nem eram nascidos, mas em 2002 eu ouvi pela primeira vez essa expressão, Reverse Mission, que era o caminho da missão que seguiria o caminho oposto ao das grandes navegações e das descobertas e do avanço missiológico na história. Eu vi isso de um missionário suíço na Escola do Clamor pelas Nações no ano de 2002 em Contagem. E foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Para mim foi muito significativo, porque a primeira vez que eu ouvi uma palavra do Senhor a respeito de nações, especificamente algumas nações, foi exatamente sobre a Alemanha, o país onde eu estou agora gravando para vocês. E foi no ano de 2001, um ano antes, também na Escola do Clamor pelas Nações, em 2001, quando eu fui aluno. E lá o Senhor falou claramente a respeito de algo que Ele iria fazer nos últimos tempos. Que, obviamente, Deus não comunicou tudo de uma vez, porque Ele nunca faz isso. Deus vai comunicando ao longo da jornada. Mas as primeiras impressões que eu tive da parte do Senhor e que me levaram a estudar história, estudar geografia, estudar cultura, estudar palavras e profecias que Deus estava liberando ao longo do mundo, foi no ano de 2001 na Escola do Clamor. E a palavra veio sobre a Alemanha como um país no epicentro do continente europeu e no centro da história mundial. A Alemanha ela tem um assunto muito específico, ela é um tema muito específico na história. Que se nós não tivermos cuidado de vermos com a história na perspectiva de Deus, nós vamos falar muito sobre isso, né, um olhar profético sobre a história, vocês vão perder os detalhes não quais foram os acontecimentos da história. Acontecimentos da história são coisas fáceis de buscar. Você dá um Google, você compra um livro, você ouve um professor na escola, na universidade, e ele vai te citar os fatos, os registros, os acontecimentos. Mas aprenda uma coisa sobre história desde já. História não se trata de fatos. História se trata de narrativa. O grande ponto da história não é quais fatos ocorreram, mas como você ordena esses fatos. Que narrativa você constrói a partir dos fatos que aconteceram. Então, a história é sempre o ponto de vista do narrador. É sempre o ponto de vista do historiador. Como alguém uma vez disse, é possível você contar uma história mentirosa sem falar nenhuma mentira sequer. Apenas narrando fatos verídicos, mas selecionando os fatos como lhe convém para contar a história que você quer vender. Então isso é basicamente o que você aprendeu na escola, no seu curso de história, na sua faculdade, nos livros, na televisão, na mídia, nas artes. Você aprendeu uma narrativa. E essa narrativa, ela se baseia em fatos. Mas como ela ordena esses fatos para contar a sua história, isso vem das crenças, da cosmovisão, da fé de cada pessoa que narra. Então o que nós vamos fazer aqui é contar a história de uma perspectiva profética. Nós vamos citar fatos que aconteceram, verdades, mas nós vamos organizar essas verdades de uma forma que nós cremos que é aquilo que a Bíblia sinaliza, que é a perspectiva de Deus, profético, porque vem do alto, que é a perspectiva de Deus. Ou seja, o que Deus estava fazendo na história quando esses fatos aconteceram. Para onde Deus encaminhou tudo e como isso chega até nós, ok? Então guarda esse ponto sobre história, porque ele vai ser importante para tudo. Hoje todos falam de narrativa e nós precisamos entender que narrativa não é exatamente uma coisa ruim, é a forma como você relata. Existem narrativas boas, narrativas ruins, narrativas verdadeiras, narrativas mentirosas. Então nós nos pautamos na verdade como cristãos, nos pautamos em Cristo, nos pautamos naquilo que Deus fez, daquilo que Deus demonstrou nas Escrituras,
E é assim que nós procuramos ler a história. Nós lemos a história pela ótica, pelos óculos da cosmovisão bíblica, ok? Essa é a nossa perspectiva. Então, dito isso bem claro para todos vocês, vamos voltar ao acontecimento que eu estava registrando. Então, esse missionário suíço, ele falou sobre a questão da onda reversa. E para mim aquilo foi muito significativo, porque em 2001 eu recebi essa palavra sobre a Alemanha. E nessa palavra eu entendia que não era um chamado missionário para um país, pura e simplesmente, como nós aprendíamos antes, mas era um sinalizador profético do que Deus queria fazer, do que Deus estava fazendo e do que Ele queria fazer na história, nos últimos dias. Então o Senhor começou a me mostrar como que os acontecimentos na história, todos os acontecimentos que eram marcantes para a Alemanha, não tocavam apenas uma nação e uma etnia, tocavam o globo. Então eventos como as grandes guerras, ou como a reforma protestante, ou como o surgimento de várias escolas de pensamento, seja o socialismo com Karl Marx, ou a escola de Frankfurt, que está sendo tão mencionada hoje, tudo que nasceu aqui nesses períodos da história, aqui no território da Alemanha, tocou o mundo todo. Outra coisa que o Senhor me apontou é como que a história da Alemanha estava intimamente ligada com o povo judeu. Todos pensam, evidentemente, na Segunda Guerra Mundial, mas isso é só a ponta do iceberg. Então, assim, quando nós estudamos a história do povo judeu, da diáspora judaica, você vai ouvir falar dos judeus Ashkenazi. São os judeus alemães, aqueles que vieram para cá, ajudaram a construir a Alemanha e os países germânicos, então a civilização como aqui está. Então a história está entrelaçada, ok? E o Senhor começou pouco a pouco a desvendar que tudo isso que aconteceu, a diáspora judaica, o avanço do cristianismo no continente europeu, os grandes acontecimentos civilizatórios que aconteceram aqui nesse continente, Grécia, Roma, Alemanha, Península Ibérica, Inglaterra, que tocaram o planeta, e como a Europa recolonizou, recivilizou o planeta inteiro, tudo isso já tinha sido profetizado de alguma maneira nas Escrituras. Falava sobre a história do povo judeu e falava sobre os planos de Deus na história, que seguiram um curso numa direção, e que num determinado ponto da história, como uma onda que vai, né, do mar que vai e depois ela retorna, isso aconteceria em um movimento oposto, que é levando para a consumação dos séculos, para o fim da história. E é esse ponto onde a gente está. A primeira vez que eu vi isso foi em 2002, ele falava sobre uma onda missionária reversa ao movimento das imigrações, ao movimento dos descobrimentos e ao movimento missionário que aconteceu. Lembra, o evangelho partiu da Judéia, alcançou o continente europeu, do continente europeu se espalhou para o planeta todo. Então, nos últimos dias, o evangelho chegaria, retornaria para o continente europeu e dali retornaria, por fim, para a Judéia. Então, isso é o resumão da coisa. Isso não é profecia do profeta A, B ou C, ou do apóstolo A, B ou C. Isso é um entendimento que missiólogos e profetas no mundo inteiro começaram a ter desde quando? Desde que o Estado de Israel surgiu. O surgimento do Estado de Israel foi o início, né? Foi o ponto de partida que provocou convulsão dentro da teologia do mundo e que fez as pessoas começarem a pensar nos cumprimentos proféticos e como que as missões aconteceriam nos últimos dias. Então, pouco a pouco, homens e mulheres foram despertando para isso. É que chegou até nós. Para mim, chegou em 2002. E essa palavra veio fortalecer a palavra que eu tinha recebido um ano antes sobre a Alemanha, sobre Israel e sobre a Europa. E eu comecei, pouco a pouco, a entender, sabe, a ver um cenário maior. Falei assim, não é sobre mim, não é sobre o meu chamado. Eu tenho um chamado para todo lugar, para tal lugar. Não é sobre o meu chamado, não é sobre a minha pessoa. Eu não sou o centro, você não é o centro. É sobre um plano muito maior e como nós nos encaixamos nele. E eu comecei a pouco ter uma visão, como se eu fosse me fazendo subir para começar a ver as coisas cada vez mais de cima. E esse é basicamente o resumão da minha trajetória. Desde o ano 2001 até o momento que nós estamos, no ano 2025, parece que cada vez o Espírito Santo tem me levado
nas minhas experiências, na minha jornada, cada vez para um lugar mais alto, para enxergar cada vez de forma mais ampla o plano completo, para que eu nunca fique limitado apenas na minha vida, no meu chamado, no meu dom, na minha comunidade local, mas que eu olhe, olha o que Deus está fazendo no planeta, olha como nós somos uma gota nesse oceano incrível que é o plano de Deus na história. E começar a ter uma visão espacial e uma visão histórica, né? Espaço-temporal desse plano. Fala assim, olha como isso, como Paulo fala aos Efésios, olha o que Deus tem feito desde a fundação da Terra, desde o início dos séculos. Olha como nós nos encaixamos nisso. Olha como nós fomos predestinados para esse tempo. Olha onde nós encaixamos nesse rumo todo. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, ok? Então, acompanhe os passos da história. Depois você pode buscar em qualquer lugar as informações dos fatos e pode aprender pelas escrituras e pelo ensino que eu vou passar para vocês agora, a terem uma visão, vamos dizer assim, uma visão mais espiritual do que está acontecendo, uma visão mais profética, mais alinhada com o que Deus fez e que você vai perceber que é radicalmente diferente com aquilo que nós aprendemos nas escolas, ok? Então vamos lá. Então, para eu não demorar muito, eu quero ser o mais sucinto possível num assunto muito abrangente. Então, eu preciso que você tenha calma. Felizmente, essa aula está gravada. Depois vocês podem ouvir e reouvir, conversem com os nossos pastores, vejam como essa aula possa ser transcrita e vocês possam examinar esse ensino à base das Escrituras, né, como bons cristãos bereanos, e observando o contexto histórico para aprender muito além daquilo que eu vou passar para vocês agora, tá bem? Então vamos lá. Já falei sobre o Reverse Mission, esse caminho de retorno, que é basicamente o contexto todo, e agora, até agora, nós já aprendemos que isso não é uma coisa de 1 ano, 5 anos, 7 anos, 10 anos para cá, isso é uma coisa muito antiga. E Deus já vem falando isso há pelo menos 40 anos ou mais, né? Mas o despertar das nações foi no retorno de Israel para o seu lugar. Então, foi ali que a teologia começou a ser reformada como um todo, a escatologia começou a ser reformada, a missiologia começou a ser reformada, porque, de repente, Israel voltava a existir. De repente, os nossos antigos conceitos sobre a igreja ter substituído Israel já não fazia mais sentido, e agora nós tínhamos que ver as profecias como literais. E é assim que a gente vem chegando no momento onde nós estamos. Amém? Vamos para frente. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Profecia muito conhecida, é a última profecia do Antigo Testamento, e é aqui que vai ser o nosso ponto de partida, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ainda que a gente possa trazer e aplicar isso de uma forma bem estrita para o conceito familiar, de núcleo familiar, falando de reconciliação interna e cura da orfandade dentro de uma casa, e não há nada de errado nisso, afinal de contas, a família é o menor núcleo de toda a sociedade, então nós vamos falar sobre um cumprimento profético geral, mas obviamente que vai começar sempre da forma mais íntima e pessoal possível, no seu coração, no seu corpo, na sua mente, no seu casamento, na sua família. Mas é evidente que essa profecia é muito mais extensa do que uma cura de relacionamentos familiares. Ela fala sobre uma restauração do propósito de Israel em geral. Gerações que ficaram desconectadas. Pegue isso. Gerações que ficaram desconectadas. E elas iriam se reconectar no último dia e se reconciliar. Pegou isso? Anotou isso? Quando você pensa em gerações, ou vamos ser mais extensos, em civilizações desconectadas uma com a outra, eu vejo exatamente o que foi o acontecimento dos descobrimentos, que foi o momento em que duas civilizações que estavam afastadas há muitos séculos tomaram consciência da existência de uma das outras. E sim, nós estamos falando de pais e filhos, de irmãos se reencontrando, porque é exatamente sobre isso. De onde vieram os povos, por exemplo, os chamados nativos americanos? Os estudos nos mostram que esses povos migraram da Ásia.
ou da Eurásia, né? Atravessando lá durante um período da Era do Gelo, atravessando o estreito lá no norte da Rússia com o Alasca, e chegando pelo norte do continente americano, foram migrando até encontrarem lugares para se estabelecer de forma sedentária e cada vez maior. E assim, então, essas civilizações são parentes, são descendentes dos mesmos povos que civilizaram a Sibéria, né? A Mongólia, o norte da Ásia, entende? Então, assim, povos irmãos, povos descendentes, filhos e pais se reconectando nos últimos dias. Então, você já vê que, de alguma maneira, a Bíblia já sinalizava que gerações estariam completamente afastadas umas das outras e que os últimos dias seriam marcados por um reencontro de gerações. Entende isso? Aqui vai muito além da diáspora judaica, mas é evidentemente que o ponto principal é a diáspora judaica, afinal, é uma profecia ao povo judeu. Mas vai muito além disso, porque há muitos descendentes de Abraão, há muitos descendentes de Noé que se espalharam pelo mundo. E eles se reencontrariam especificamente nos tempos finais da história, a partir de meados do século XX. Então aqui a gente vai vendo já como que há um movimento profético para isso. Só que não basta que esses povos se reencontrem, é necessário haver aquilo que a palavra de Deus profetiza, reconciliação entre os povos. E aqui é onde vai ficar, onde, pela graça do Espírito Santo, eu quero que você receba essa palavra, porque ela pode ser uma palavra que choque o coração de alguns. Eu já encontrei muita resistência em brasileiros com palavras como essa, por terem um certo ressentimento com relação ao período das descobertas ou da colonização, das colonizações. E isso precisa ser curado. O espírito da profecia vai restaurar coração de pais e filhos. Porque somente com esse perdão, somente com essa unidade familiar de povos que viveram afastados, parentes distantes, reconciliados, é que as profecias finais se cumprem. É que o caminho do Senhor é preparado. Ou, nas palavras do profeta Malaquias, quer dizer, o mensageiro de Deus, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o que vai salvar as nações da maldição. Reconciliação de povos. Tenho falado muito para como que esse movimento dos descendentes de europeus retornando para a Europa e essa reconciliação entre nações vai trazer avivamento, vai trazer cura para a terra. E isso é cumprimento profético da palavra de Malaquias. Estamos até aqui juntos? Vamos lá. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração com perdão, porque não importa quem foram os nossos pais ou quão mal os nossos pais foram, nós só existimos por causa deles. Então tem que haver perdão. O princípio de honra ao pai e à mãe, ele é tão poderoso que a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa, e diz: honra o teu pai e a tua mãe, né? Para que se prolonguem os seus dias na terra, ou seja, longevidade, fala de saúde. Como hoje tem sido falado muito sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Então, assim, o que vai te trazer saúde emocional, saúde mental, saúde psicológica, saúde física e longevidade, ou vida longa, vida abundante, vida com qualidade, tem a ver com a qualidade do perdão que nós oferecemos e da honra que nós oferecemos aos nossos pais. Ou se nós ampliarmos isso um pouco mais, já que o conceito de pai na Bíblia não é só o seu progenitor, mas são os seus antepassados, a tua reconciliação com os teus antepassados, com a tua história, vai te trazer longevidade. Poderoso isso, amém? Então, vai ter que ter muita cura acontecendo para você entender essa mensagem. As pessoas às vezes perguntam por que eu amo tanto Portugal, Europa, o povo, né? Conheço vários portugueses que falam assim: nossa, esse Rafael é um brasileiro que ama mais Portugal do que os portugueses. Então, assim, e amo mesmo. E por quê? Porque isso foi uma cura de Deus dentro de mim, foi uma coisa poderosa que Deus operou dentro de mim,
de amar os antepassados, de amar a minha história, de amar o que veio antes de mim. Eu era, como a maior parte dos brasileiros, aquele tipo que tinha ranço, ressentimento, fazia piadinha de portugueses, que achava que seria muito melhor se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, né, que vivia como uma colônia dos Estados Unidos da América, e achava isso o máximo, né, que sonhava em conhecer a América, e por aí vai. Nada contra a América, Deus abençoe a América também, mas entende que tinha vergonha de ter um sobrenome português, que queria ter um sobrenome alemão, um sobrenome italiano, um sobrenome japonês, sei lá, um sobrenome mais chique, como a gente pensava na nossa ideia, porque como se o meu sobrenome Cunha não fosse não tivesse uma história, um legado por trás. Eu nem queria saber o que era isso. Hoje eu conheço e tenho orgulho disso. Então, assim, inclusive muitos de vocês do Brasil me conhecem como Rafael Lopes, porque eu tinha vergonha do Cunha. Hoje eu me orgulho do Cunha, porque é a minha origem, a minha história é rica, é poderoso. Eu não vou entrar nela, porque cada um tem que encontrar a sua. E eu já trabalhei no Brasil com cura com relação a isso. De brasileiros que têm vergonha de serem um Silva, de serem um Souza, um dos Santos, e invejam um pela vida, né? Porque acha que isso é chique, entendeu? Assim, e acha que o seu sobrenome não é nada. Então, assim, o que querem é inglesificar os seus nomes, né? Com Sonny, World, pensando que, sabe, aquela síndrome de que o que vem da língua portuguesa é ruim, porque Portugal é mal, Portugal é ruim. Então, assim, hoje, a minha mente já pensa de uma forma completamente diferente. Isso foi cura, isso foi o espírito do profeta Elias trazendo cura e me ensinando que a nossa história, ela é única e ela é riquíssima. Ela foi planejada por Deus muito antes de nós existirmos. Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Então, assim, nós temos que ser pessoas de honra, que honram os seus pais, que honram a sua história, que honram os seus antepassados, porque é por causa deles que você existe. E o princípio da honra não está ligado a merecimento, a mérito, porque alguém fez o bem para você. Não, o princípio de honra está ligado em um status. Dá honra a quem tem o status que merece a honra, até na posição de ser honrado. Então, se os pais são sempre dignos de honra, porque a posição deles jamais vai mudar. Você pode ficar mais alto, mais forte, mais bonito, mais rico, mais poderoso e mais famoso do que os seus pais, mas você nunca vai mudar de posição com eles. Eles vão sempre ser os seus pais. Por isso, honra a quem está em posição de honra. Torne-se uma pessoa de honra. E isso você vai ter que passar por um lugar realmente de perdão. Muitos vão ter que perdoar a nação portuguesa. Amém? Muitos vão ter que perdoar os seus antepassados. Isso é belíssimo. E você tem que entender como que isso é uma chave poderosa, porque você não vai viver longevidade, bem-estar, qualidade de vida, se você não aprender a honrar os antepassados. Amém? Tá bom até aqui? Deixa eu parar, senão eu vou ficar só nisso, porque esse assunto é incrível. Vamos lá ver um pouquinho mais como Deus fez tudo até então. Então vamos para o profeta Isaías. Não sei se o Rômulo já mencionou sobre essas profecias, mas eu preciso passar por elas para poder te mostrar a história e com que perspectiva eu sigo a história, ok? Isaías capítulo 60. Isaías 60, do versículo 1 em diante. Dá um tempinho você abrir aí. Isaías 60. Isaías 60, versículo 1 em diante. Vai lá. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Sobre quem é essa profecia? Sobre Jerusalém, tá? Não é uma profecia pessoal, tá bom? Não é sobre mim, sobre você. Ela é sobre Jerusalém. É uma profecia sobre Jerusalém. Isso aqui é uma profecia escatológica, e o Senhor está mostrando o destino de Jerusalém, o que vai acontecer com Jerusalém no futuro. Então vamos lá. Vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz. Vê? As nações
se encaminham para a luz de Jerusalém, e os reis da terra para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Olha Deus trabalhando numa mudança de mentalidade com o povo judeu, como o Senhor está falando, fala assim, ó, essa glória nascida sobre Jerusalém, evidentemente, essa glória nascida sobre Jerusalém, evidentemente é um sinalizador do Evangelho, de Jesus, ok? Então não vou entrar muito no ponto escatológico aqui, o Rômulo já entrou. Então assim, mas vê, é um momento realmente de glória para Jerusalém, ou seja, ela reconhecendo o seu Messias. E aí ele falou assim, e esse momento vai trazer uma mudança de mentalidade, porque agora, hoje, Israel vê todas as nações como inimigas. Uma vez eu vi um amigo que mora lá falando assim, um sábio judeu uma vez falou, e isso é uma crença geral, política em Israel. Todo político em Israel, ele finge ser simpático às nações. Por quê? Porque eles têm uma crença, baseada nas escrituras e no entendimento delas, de que Israel não tem amigos. Um dia todas as nações vão se voltar contra nós. Esse é o entendimento escatológico deles. Então eles sabem que tem que ser políticos com todo o povo, mas eles sabem que Israel não tem amigos. Então assim, e quando é que esse entendimento de Israel vai mudar? Aqui. No momento que eles virem a glória nascente sobre eles, então eles vão levantar os olhos, eles vão ter uma mudança de perspectiva, e eles vão ver as nações de olhos diferentes. E sabe o que eles vão enxergar nas nações? Teus filhos. Uau! Teus filhos chegam de longe. Tuas filhas são trazidas nos braços. Esse é o momento da plena convicção de Israel, da profecia, da palavra de Deus para Abraão. Sobre ti e sobre o teu descendente, todas as nações serão benditas a partir de ti. Então ele fala assim, esses são os teus filhos, são os filhos e filhas de Abraão, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Esse vai ser um momento de regozijo para Israel, porque eles vão olhar e falar assim, uau! São os filhos de Abraão, são as filhas de Abraão, eles estão vindo, eles estão se voltando para nós de longe. Fala sobre o retorno de judeus da diáspora, mas nós sabemos, isso se estende, porque a igreja é quando o momento em que pessoas de todas as nações são enxertadas em Israel. Então, como Paulo mesmo falou, nós somos filhos e filhas de Abraão, os que são da fé. Então é um ajuntamento de nações, onde vem judeus da diáspora e a igreja, juntos, retornando, né, e sendo vistos por Israel com alegria, como você está vendo que eles estão vindo, eles estão voltando. Então isso é uma profecia futura, com certeza. Você lembra? Em geral, as profecias escatológicas, elas têm pelo menos 2 cumprimentos, né? Ela tem um cumprimento anterior, parcial, que serve de testemunho para o cumprimento final, que é futuro. Então aqui nós estamos falando, evidentemente, em sua plenitude, futuro. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo o primeiro cumprimento. Hoje nós já estamos vendo algo acontecendo. Desde que o povo de Israel, de que o Estado de Israel foi criado, nós começamos a ver esse movimento acontecendo. Ele está acontecendo enquanto estão surgindo judeus messiânicos, enquanto estão surgindo homens e mulheres da igreja que estão perdendo o antissemitismo, estão honrando seus pais, estão aprendendo sobre Israel, estão aprendendo sobre os tempos do fim, estão se unindo ao propósito eterno do Senhor, e você está vendo isso tudo acontecendo. Hoje, diante dos nossos olhos, nós vemos um cumprimento parcial. Por quê? Porque essa luz, essa glória resplandecente em Jerusalém já veio e virá. Amém? É Jesus. Então nós já vemos um cumprimento parcial hoje. Então, a plenitude é no futuro, mas nós estamos vendo algo agora. Então preste atenção em o que é o movimento missionário, o que é a missão reversa, o que é o retorno das águas, o que é o caminho de retorno na profecia de Isaías. São filhos e filhas de Abraão, vindo de longe. Ok? Né? O que vai acontecer? Versículo 5. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. Por quê?
A abundância do mar se tornará a ti. Será que vai ter tempo para falar tudo? Não vai, com certeza não vai. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Meu Deus, meu Deus. Não se trata apenas de pessoas, se trata de recursos retornando também a Jerusalém. Uau, sabe o que eu vejo nisso aqui? Eu vejo homens e mulheres de Deus que vão ser fiéis e verdadeiros administradores, mordomos do reino, que vão entender o propósito pelo qual Deus semeou os filhos e filhas de Abraão pelas nações, e o motivo pelo qual eles vão retornar a Sião, que é para trazer a glória do mundo de volta para o Senhor, né? Toda a glória, todas as nações virão e trarão a glória e a honra, e as riquezas, e a sabedoria, e o louvor, aquele que é devido tudo. Então é um movimento que vai trazer pessoas e recursos. Por recursos eu não falo só de dinheiro, eu falo de todo tipo de riqueza que nós vamos desenvolver entre as nações, e que pelo poder do Evangelho serão apontadas de volta para a glória de Sião, Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Aí ele começa a citar que tipo de abundância será. Um ponto interessante, né? Todos são, né? Mas vamos lá. A abundância do mar se tornará a ti. Está falando ali, né? Que mar? Agora nós temos que pensar um pouquinho qual é a geografia bíblica e qual é a geografia escatológica, né? Às vezes nós cometemos o equívoco de interpretar as palavras na Bíblia com base nos nossos conhecimentos atuais. E esquecemos que a Bíblia foi escrita ali há centenas, milhares, no caso milhares, de anos atrás, com um povo específico, num território específico, numa localidade específica, citando referências conhecidas na época. Ok? Então, por isso a gente precisa de um estudo exegético, de um estudo histórico, de um estudo de contexto histórico, cultural, geográfico, para não cometer uma interpretação equivocada de pensar que algo que foi muito bem comunicado às pessoas na época, hoje nós temos por base que o mar pode ser, sei lá, o mar aqui, né, o mar dos Caribe. Não, não é o mar do Caribe, meu irmão. O mar aqui é o mar. Qual é o mar de Israel? O mar Mediterrâneo. Quando nós falamos em mar Mediterrâneo, para os menos conhecedores de história, de geografia no caso, nós estamos falando desse mar, pequeno mar, que parece um lago, que fica entre os 3 continentes, né, antigos, a Europa, no norte desse mar, a África, no sul desse mar, e ali o Oriente Próximo, né, a terra de Canaã, ali no leste desse mar. Ok? Então nós temos numa ponta desse mar, nós temos Canaã. Depois vocês podem abrir o mapa que vocês têm na Bíblia aí e vocês olharem. Numa ponta, no extremo leste desse mar, nós temos Canaã, nós temos a terra de Israel. Na outra extremidade nós temos o quê? A Península Ibérica, que é essa porção de terra onde fica a Espanha e Portugal. E o Principado de Andorra, que as pessoas às vezes esquecem dele, mas fica ali, é bem pequenininho no norte da Espanha. Mas principalmente a Espanha e Portugal. Uma extremidade, preste atenção, numa extremidade temos Israel. Na outra extremidade desse mar temos Península Ibérica. Isso é muito importante. No centro desse mar nós temos algumas ilhas de grande relevância na história e que vão ser citadas aqui nas profecias o tempo todo, né? E temos o Egito, e temos a Grécia, e temos Roma. Simplesmente algumas dos maiores impérios de todo o mundo e que basicamente desenvolveram a história. Então você vê que, de uma certa forma, tudo aconteceu no entorno desse mar. Então a abundância desse mar virá para Israel. Muito interessante, está ficando bem interessante. Isso, não está? Para mim está. Então vamos lá. Vamos lá, a multidão, versículo 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Aqui é uma menção clara à Arábia,
a região da Península Arábica, Midian, Efa e Sabá, é a Península Arábica, onde hoje nós temos a Arábia Saudita, o Iêmen, Omã, aquela região ali. Hoje, nações muçulmanas, exato. Mas não vou entrar por aí. Vamos lá, que aí é que nós vamos longe mesmo. Mas entende? As riquezas desses, como é que chama, o pessoal lá, os ricos lá, os reis da Arábia, como é que é o nome que dá para lá? Os sheiks, né? A multidão dos sheiks, né? A riqueza dessa também virá a Jerusalém, né? Se você lembrar, tem uma referência profética aí, a rainha de Sabá lá atrás, que aconteceu durante os dias de Salomão, foi um momento profético a respeito do reino messiânico e por aí vai. Então vamos lá, falamos do mar Mediterrâneo, das potências das nações em torno do mar do Mediterrâneo, que trariam riqueza, que junto com os descendentes de Abraão, os descendentes de Israel, os descendentes dos judeus, trariam as riquezas, trariam abundantes riquezas para Jerusalém nos últimos dias. Nós temos também a Arábia, que aqui é uma coisa bem escatológica mesmo, é bem futura, porque antes esses caras vão causar muito problema ainda. Mas vamos lá. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornei mais gloriosa a casa da minha glória. Falando de riquezas que vão vir ali do Oriente Médio, né, de nações que hoje são inimigas de Deus, inimigas de Israel, mas virão. Não é o nosso foco aqui. Vamos retornar para a Europa. Versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Eu falo assim, nossa, não tem um versículo mais claro na Bíblia do que esse, para mim não tem. Fala que virão voando. Bom, nos tempos bíblicos não se voava, ok? Então, e não haviam aviões. Então, a alegoria que vai ser usada aqui são nuvens, vou mostrar o nível de altitude que seriam esses voos. Isso parece familiar para alguns? E pombas, aves que voam, parece pombas, de volta ao seu pombal. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles, vamos lá? E com eles a sua prata e o seu ouro. Observa, o que eles vão trazer? Porque quando fala sobre o Médio Oriente, fala sobre carneiros, sobre camelos, sobre incenso, especiarias, que são as riquezas que sempre vieram por ali, pelos árabes e tal. Quando fala sobre esses descendentes aqui que virão voando, e dos navios de Tarsis, que a gente já vai falar sobre ele, fala sobre prata e ouro, meus irmãos. Para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo Israel, porque ele te glorificou. Deixa eu explicar um pouco o versículo 8 e 9, para a gente poder falar de história, ok? Bom, primeiro, eu já falei, esses descendentes que virão voando, né, fazendo uma menção, para mim, mais clara, impossível, dos aviões, né, de como que muitos retornariam voando para o continente, para Israel. E também cita que os primeiros que viriam seriam, fala sobre as terras do mar, mais uma vez, o mar, terras do mar Mediterrâneo. Se você quiser, você pode até escrever no nome, Mediterrâneo, porque essa é a localidade que eles estavam apontando. Era o que essa palavra comunicava para eles, o mar Mediterrâneo, que na época era chamado Mar Grande, né? Ou simplesmente o mar que eles conheciam. Essas terras do mar me aguardarão. Maranata, né? Olha só o que está acontecendo. Aqui já estava mencionando que o quê? Que as terras do mar aguardariam Jesus, aguardariam o Senhor, aguardariam o Evangelho. Então, agora você vai começar a entender o movimento missiológico da Bíblia. Eu vou citar ele mais para frente, guarda isso aí.
ok? As terras do mar me aguardarão. Vamos continuar falando do que vai acontecer, desse movimento que está acontecendo parcialmente agora e que vai culminar no final. Virão primeiro. Quem serão os primeiros? Os navios de Tarsis. Navios, naves, você pode entender isso de uma forma mais abrangente, não apenas para barcos, mas até para aviões também. Navios. De onde? De Tarsis. Onde é Tarsis? Em qualquer Bíblia que você pegar, comentário bíblico, se você olhar lá o significado, você vai ver que eles apontam, é quase uma unanimidade, que esse Tarsis aqui está apontando para a Península Ibérica. Deixa eu explicar isso, porque algumas pessoas leem lá Espanha e essa comunicação é equivocada. Porque tem gente que mistura Hispânia com Espanha. Hispânia com H era o nome que era dado à Península Ibérica durante os dias, os tempos bíblicos, os tempos ali dos romanos, ok? Então, a Hispânia é a Península Ibérica. Espanha é um país da Península Ibérica que levou esse nome. Então, você traduzir Tarsis como Espanha é um erro histórico. Né? Você cometeu um erro de interpretação, de contextualização histórica. Tarsis não é Espanha, Tarsis é Hispânia, é Península Ibérica. E isso é muito importante porque quais foram as duas nações que lideraram, encabeçaram o movimento das grandes descobertas no mundo? As duas nações da Hispânia, Portugal e Espanha. Estão entendendo? Então, primeiro viriam as naves de Portugal e Espanha para trazerem teus filhos de longe. Já estava mostrando meio um caminho que os descendentes de Israel iriam utilizar, né, um caminho profético que seria utilizado nos últimos dias para levar descendentes e, com eles, prata e ouro para a santificação do nome do Senhor em Jerusalém. Então vamos lá ver isso, porque isso é muito importante. Quando você pensa, né, tem aquela piada infame de brasileiros feridos e com a história não redimida, de quando se refere a Portugal, aquela piada clássica do devolve o nosso ouro. Quando a maior parte das pessoas fazem uma leitura da história das navegações de Espanha e Portugal, eles pensam no quê? Eles saíram para procurar ouro, ou procurar prata e procurar ouro. Não é? Não é isso? Sim. Durante os tempos deles, as maiores riquezas eram prata e ouro. Coincidência? E a Bíblia fala que os descendentes deles viriam trazendo, primeiro desses lugares, trazendo prata e ouro. É muito interessante isso, até porque se você pensar ainda mais fundo na história e lembrar que isso aqui foi escrito pelo profeta Isaías, ainda muito tempo antes dos tempos bíblicos, dos tempos do Novo Testamento, nessa altura, Tarsis nem era um lugar de prata e ouro. Alguns dos maiores bens que eram trazidos aqui de Portugal nessa altura, pelos fenícios, era sal. Não era nem prata e ouro. Então, assim, era muito profético e estava sinalizando o tipo de riqueza que esse povo buscaria e que eles teriam uma mudança nos últimos dias para trazerem para a glória do Senhor. Então, o que você está dizendo com isso? Estou dizendo que todo esse movimento foi profetizado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque isso é sempre bom dizer. A forma como foi executada, nem sempre Deus aprova. Ok? Deus profetiza que o povo de Israel iria ser levado cativo e iria ficar como cativos no Egito, por exemplo. Entretanto, Deus pune o Egito pela forma como eles lidaram com o povo de Israel nesses dias. Então, era vontade de Deus que eles ficassem no Egito. Deus enviou José para lá e toda aquela história que a gente conhece. Mas como os egípcios, como o faraó lidou com o povo de Israel, colocando pesos, escravizando, maltratando o povo, ele foi punido por causa disso. Entende? Então, que você tem o propósito de Deus na história, a descendência de Abraão ficando 400 anos do Egito, e você tem a maldade dos homens se aproveitando disso e torturando o povo de Israel ali, e por isso Deus não aprova a forma como fizeram,
e trouxe punição sobre eles. Da mesma forma, você vai ver isso acontecendo nas outras histórias, como a Assíria, a Babilônia e por aí vai. Vários casos na Bíblia você pode ver. Uma coisa é como Deus está gerindo a história, direcionando a história, conduzindo a história. Outra coisa é o que homens maus têm feito nesse programa de Deus. Então, cada um vai ser responsabilizado pelos seus próprios atos. Então, só para deixar claro, para as pessoas não pensarem, está falando que Deus estava, que era a vontade de Deus, tudo que fizeram, e todos os abusos, e a escravidão, e os estupros, e a violência, e os assassinatos. Não, as pessoas vão ser julgadas por cada ato desse. Agora, o movimento de as nações se reencontrarem, o movimento de as nações da Europa prosperarem, todo esse movimento fazia parte do propósito para o cumprimento dos últimos dias, ok? Os judeus prosperarem na Europa, tudo isso era propósito do Senhor, está aqui profetizado, e tinha um fim, que era a glória do Senhor. Assim como toda prosperidade do cristão, ela tem como um objetivo, a glória do Senhor, mas sinceramente, boa parte, se não a maior parte, ou a quase totalidade, dos cristãos que prosperam não fazem isso para a glória do Senhor, para as suas próprias vaidades. Então, vão ser julgados por causa disso também. Entende? Mas você não pode dizer que a prosperidade não é bíblica. Então, é aí um ponto onde nós estamos. Foi profetizado que os descendentes estariam ali em primeiro lugar, né? A diáspora chegaria naquela terra. Então, já estava meio prescrito, nós vamos ver Isaías 60 também, e 66 também isso, e já estava prescrito que os descendentes, a diáspora aconteceria e que os descendentes de Israel se espalhariam, assim como o evangelho se espalharia e a igreja se cresceria nesses continentes. E aqui está falando, colocando em primeiro lugar, inclusive, né, em quem vai à frente, né, quem é melhor, mais importante, primeiro na Bíblia é a ordem, quem vai à frente. Quem iria encabeçar ou puxar a fila seria a Península Ibérica. Olha que loucura isso, né? Foi exatamente o que aconteceu na história. Exatamente. Então, seja Deus verdadeiro, mentiroso, todo homem. Da mesma forma, está falando que o movimento, da forma como os judeus se espalharam na diáspora e chegaram, foram pela Europa, ali pela Turquia, foram lá, alguns foram pelo norte da África e atravessaram e chegaram na Península Ibérica, os tais judeus sefarditas, que quer dizer judeus espanhóis, né? São espanhóis e portugueses, os judeus da Península Ibérica, assim como os judeus Ashkenazi, que aqueles que foram daqui para o centro da Europa, ou que chegaram pela Turquia ao centro da Europa. Então, esses judeus que viveram em países como a Alemanha, a Suíça, os Países Baixos e tantas outras localidades, Polônia, e desenvolveram Rússia, desenvolveram culturas, negócios, prosperaram, e os cristãos, o evangelho que foi chegando também nesses países e trazendo salvação e trazendo prosperidade econômica para esses países, tudo isso estava prescrito aqui. Precisava acontecer para que no final essas profecias acontecessem. E esses filhos retornassem para Jerusalém, não de mãos vazias, viessem eles e a glória das nações, o ouro e a prata viessem junto. Estão acompanhando? Amém? Então vamos lá. Espero que sim, né? Não tem como ter feedback, né? Porque eu estou falando para uma câmera, mas estou imaginando vocês com aquela cara de olhando para mim, tá vendo? Vamos lá. Tá tudo na Bíblia, gente. Vai olhando aí, tá na Bíblia e tá na história. É só acompanhar. Tá bem? Então vamos lá? Eu parei onde? Eu parei aqui, primeiramente os navios de Tarso, estou lá no versículo 9, né? Agora vamos ao versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Vocês já observaram o tanto de riqueza que é mencionado aqui? Então, assim, esse texto fala muito sobre
o que nós vamos desenvolver, né? O que a igreja como a igreja vai crescer, desenvolver, empreender, alcançar influência e transformação no mundo também, não é um texto, às vezes nós tínhamos com aquela cabeça da teologia da substituição, que substitui Israel pela igreja, e que aquela interpretação alegórica e não literal das profecias, nós olhávamos tudo nisso e pensávamos, isso são tudo valores espirituais, né? Ouro quer dizer algo espiritual, prata é algo espiritual, tudo isso é coisa espiritual. E isso nos fez perder, por exemplo, o fato de que nós estamos com um propósito aqui que vai muito além de espiritualidade, ou melhor, se você quiser colocar em palavras melhores, né, que a espiritualidade engloba muito além do que aquelas coisas que a gente normalmente considera espirituais, como oração e disciplinas interiores, né? Deus criou o céu e a terra, Deus criou todas as coisas, então o criador de todas as coisas é também o dono de todas as coisas. E como filhos e filhas do Deus vivo, nós temos um trabalho de que tudo que fazemos seja para a glória do Senhor, ou seja, todo o nosso desenvolvimento é o desenvolvimento da vida, da sociedade, das cidades, todo o empreendimento familiar, social, político, econômico deveria estar sendo uma forma de trazer testemunho do Senhor e trazer glória para o nome dele. E no momento final ser trazido totalmente, depositado totalmente aos pés do Senhor em Sião. E é isso que o Senhor vai vir buscar, né? Jesus falou isso em várias parábolas, né? Ele mandou negociar e até que eu venha. Então a gente tem que entender esse contexto todo. Por que é importante a gente entender esse contexto todo? Porque isso vai trazer cura com relação a uma outra coisa. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre história. Vou focar evidentemente em Portugal, né? Que é o lugar onde eu estou. E é um ponto que é mencionado claramente nessa profecia aqui. Então, muitas pessoas imaginam que a história das navegações é uma história meramente uma história de conquista e exploração de recursos em outros lugares. É assim que normalmente uma sociedade materialista, uma sociedade socialista, uma sociedade ateísta interpreta os fatos que aconteceram na história. Lembra que eu falei lá no início? História e interpretação de fatos. Então, eles sempre colocam dessa maneira. E aqui nós temos um problema grave, muito grave, para nós brasileiros e grave também para os portugueses. Eu falo muito isso em Portugal, porque a gente meio que recebeu essa cultura deles, que é aquela separação de dinheiro e missão. Quando eu cheguei em Portugal, eu estou há quase 9 anos em Portugal, em missão com a minha família, minha esposa, Pamela, minhas 2 filhas, Paola e Giovana, chegaram conosco. Daniel Henrique nasceu em Portugal, que é o jovem português. Quando nós chegamos 9 anos atrás, as pessoas me alertavam que não se podia falar de dinheiro nas igrejas em Portugal, porque eles viam isso com maus olhos. Então, eu via pastores que na hora de fazer um momento de dízimo e oferta, já faziam meio que pedindo desculpa. Gente, desculpa ter que estar falando sobre isso aqui, ter que estar tomando o tempo do culto para falar sobre isso, mas você sabe como é que é, temos que pagar contas. Meu Deus do céu, dá vontade de sair correndo se eu vejo alguém falar isso. Assim, ou correndo para frente para tomar o microfone da mão dele e pregar a Bíblia, ou correndo daquele lugar para não entrar mais. Por quê? Porque são pessoas que elas dividem, elas fazem uma dicotomia entre dinheiro, economia e missão. Igreja, vida, família, sociedade, não existe uma dicotomia aqui. Esse texto fala tanto sobre os filhos retornando, quanto as riquezas que eles estão trazendo. Tá vendo? Uma coisa é tanto propósito de Deus contra outra coisa. Se você preferir, uma coisa é tão espiritual contra outra. Ou uma coisa é tão de Deus contra outra. Eu prefiro assim. De Deus, do Senhor é a terra, o salmista fala, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Ou seja, o que é de Deus? De Deus são as aves, de Deus são os répteis, de Deus são as árvores, de Deus são os territórios, são os rios, são os mares, de Deus é o ouro. Ele fala, minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor. De Deus é a prata, de Deus é o ouro, de Deus são as pedras preciosas, de Deus são as pessoas. O mesmo Deus é possuidor de tudo. Então tudo é de Deus. Então essa separação ela é
maligna. Ela é uma crença diabólica e limitadora da nossa missão. Felizmente, por algum fenômeno que eu ainda estou estudando e eu quero aprender mais, os primeiros portugueses não faziam essa separação. Eles entendiam que a missão deles se tratava tanto de alcançar, né, de espalhar o cristianismo entre as nações, tanto de capitalizar essa missão, e essa nação, e essa obra. Então não havia separação entre uma coisa e outra. Então o que você vai ver no movimento missionário português, como eu chamo, né, aquilo que aconteceu nas grandes navegações, eu falo, aquele movimento missionário católico, aquele movimento missionário cristão medieval, se você preferir, já que não havia igrejas protestantes naquela altura, então não dá para poder fazer essa separação como hoje. Então, aquele movimento missionário cristão medieval, ali no século XIII, XIV, XV, XVI, é uma não separação entre dinheiro e missão. Então, eles na mesma caravela ia um guerreiro, ia um príncipe, ia um cientista, ia um missionário. Na mesma caravela. Entende? Porque eles iam com o propósito de comercializar, iam com o propósito de se defender, se necessário, guerrear, se necessário, iam com o propósito de cultivar a terra, iam com o propósito de, o termo é catequizar as pessoas, os nativos, os pagãos. Tudo isso estava junto. E digo mais, a motivação por trás de todo o movimento português, agora eu estou falando especificamente do português, se você falar o movimento espanhol é ligeiramente diferente, né? A mentalidade dos reis católicos espanhóis era diferente da mentalidade dos reis portugueses. Então, era um movimento primariamente missionário. Porque a nação portuguesa é uma nação que tem a sua origem na realeza, na família real, a família real original, a primeira dinastia, era templária. Eles eram da ordem dos templários, né? Então, assim, você conhece um pouco de história, você sabe o que é a ordem dos templários. Se não, depois você pesquisa lá. Mas é basicamente uma ordem militar religiosa católica que tinha como objetivo guardar os tesouros dos viajantes durante as cruzadas. Então essas pessoas elas se consideravam soldados de Cristo. Então eles tinham uma militância. Portugal nasceu, bem como a Espanha, a unificação da Espanha foi assim também, durante o período chamado Reconquista Cristã da Península Ibérica. Tome nota disso. Reconquista cristã por quê? Porque por alguns séculos a Península Ibérica foi dominada pelos muçulmanos que vieram do norte da África. Eles entraram pelo Estreito de Gibraltar, ali entre o Marrocos e a Espanha, e dali eles foram pouco a pouco tomando o domínio de quase toda a Península Ibérica. Só ficou uma pequena resistência nas montanhas do norte da Espanha, na região das Astúrias. E eles tomaram o controle de todo esse continente que era anteriormente feito de reinos cristãos, né? Então eles tomaram o controle e eles mantiveram esse controle por séculos. Um menor período de tempo em Portugal, porque a reconquista em Portugal aconteceu mais rapidamente, mas um maior período na Espanha. Então, esse movimento era um movimento de vamos expulsar os muçulmanos daqui e fazer com que a Península Ibérica volte a ser uma região cristã. Então, Portugal nasceu sob um lema, né, que era Portugal é uma nação, um reino com uma missão: levar o cristianismo até as extremidades da terra. Então, eles vieram expulsando os muçulmanos do norte até o sul, a região do sul de Portugal, que hoje é chamado de Algarve, e ali eles completaram a reconquista no seu território e fundaram um novo reino na Península Ibérica, que nunca antes houvera existido, que é chamado Reino de Portugal, que é o Estado-nação mais antigo da Europa hoje, como existe até hoje. Então, ali começou, isso foi no século XII, que aconteceu isso em Portugal. Depois que eles chegaram no confim da terra, ali na extremidade do Algarve, eles começaram, então, a planejar tomar o norte da África.
que anteriormente também era cristão. Então eles falaram, vamos mais longe, vamos libertar o norte da África dos muçulmanos. Só que eles começaram bem, depois escorreu muito mal. Então, um dos príncipes ali no século XIV começou a desenvolver uma ideia que era do seu pai antigamente, que era a ideia de fazer essas conquistas por mar. Então foi aí que esse príncipe chamado Infante Dom Henrique, que era o principal lá da Ordem de Cristo, a Ordem de Cristo é uma ordem militar sucessora, é a Ordem dos Templários nacionalizada, né? A Ordem dos Templários, que não era uma ordem portuguesa, era uma ordem europeia, mas ela foi nacionalizada em Portugal com o nome de Ordem de Cristo. E aí eles começaram a desenvolver as navegações para poder contornar o norte, na tentativa de contornar o norte da África, que eles não conseguiram reconquistar, para unir forças com os demais reinos cristãos, chegar a Jerusalém, fazer um caminho para Jerusalém a partir dali e tal. Então, assim, vê que o princípio era religioso, só que os historiadores de hoje gostam de omitir isso porque eles veem com desprezo a nossa espiritualidade, então eles preferem contar apenas os feitos comerciais, né, e criminosos até que algumas esquadras portuguesas fizeram, e as espanholas mais ainda. Entende? Então, assim, olhar por esse viés, você vê que havia uma movimentação que necessitava de ouro e de prata para se sustentar. Então, da mesma maneira, eu tomo esse exemplo hoje a respeito das missões. Assim, pensar missões sem pensar autossustentabilidade é um erro muito comum de quem faz uma dicotomia entre dinheiro e missão. Então, a gente precisa quebrar essa barreira entre as duas coisas e entender que do Senhor é a terra, sua plenitude, e são as pessoas, tudo é de Deus, para que essas coisas possam funcionar juntas, como os portugueses fizeram no início da sua movimentação. Então, isso é um perfil, uma visão que nós temos da história que aconteceu. E, a partir daí, as coisas foram se desenvolvendo. Deixa eu trazer um outro ponto para vocês, porque já passou 1 hora aqui e eu preciso finalizar. Então, eu vou finalizar com alguns outros pontos históricos que eu vou mais citar, ok? Vocês tomam notas, depois vocês oram, vocês estudam, vocês buscam na palavra, vocês fazem perguntas também. Se quiser, eu estou disponível para responder perguntas. E examinam por si próprio, como bons bereanos nas Escrituras, ok? Mas um deles que eu quero trazer é o livro dos Atos. Atos, capítulo 1. Então, Atos 1. Você vai ver como o movimento missionário foi feito, em que direção ele foi feito, e guarde bem a questão da extremidade da terra, porque nós vamos falar sobre ela. Então, assim, Atos 1, você vê, para acelerar aqui, você vê Jesus falando com os discípulos por 40 dias sobre o reino de Deus. A mensagem dele era o reino de Deus, uma mensagem que hoje muitos presumem conhecer, mas poucos de fato conhecem o que é o evangelho do reino. Então, ao terminar essa conversa, esses dias de conversa sobre o reino, os discípulos começam a perguntar sobre o tempo em que essas coisas se cumpririam, é o que a gente vê ali no final. Então, Jesus, ele, de uma forma sábia, ele foge um pouco da questão de tempo, até porque ia demorar para se cumprir, então imagino que Jesus não quis tratar dessa questão com eles, porque não era o foco da questão. O foco deles não era sobre quando Jesus voltaria e reinaria, o foco deles era sobre a missão que eles tinham para desenvolver e que a igreja desenvolveria ao longo dos séculos. Então ele muda o foco deles do tempo para a missão. E no versículo 8, o famoso Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui, mais uma vez, entra o problema da interpretação alegórica. Muitas pessoas, elas leem esse texto e tentam alegorizar o texto. O que é a Judéia? O que é Samaria? Para você? Não. Assim nós não vamos entender a profecia.
Você pode aplicar princípios bíblicos de forma alegórica para a sua edificação espiritual, com certo cuidado, sem falhar a interpretação? Pode. Mas você precisa ter a compreensão clara do sentido literal, senão você não entende as profecias. E é o que muito acontece. Então, assim, Jesus estava falando de localidades que eles conheciam. Judeia era uma localidade que eles conheciam, onde eles estavam, onde fica Jerusalém. Samaria, uma localidade vizinha à província da Judeia, que eles conheciam bem, onde vivia boa parte dos samaritanos. E os confins da terra? Qual eram os confins da terra que eles conheciam? Isso é a forma correta de interpretar o texto. Você tem que pensar no contexto da época. Jesus não falou há 2000 anos atrás para você. Ele falou 2000 anos atrás para Pedro, Tiago, João, para aqueles apóstolos. E você tem que entender primariamente o que isso significava para eles, para então você entender onde você entra nessa história. E não pegar uma palavra que Deus falou para eles lá atrás e tirar do seu contexto para buscar uma aplicação pessoal para você. Esse é o erro de muitos. É um erro de interpretação. É um erro de contexto. Então você vê o que eram os confins da terra para ele. Se eu tivesse um mapa bíblico aqui, eu mostrava para vocês. Você tem na sua Bíblia, no final dela, provavelmente. Lembra que eu falei lá atrás? Pense no mapa bíblico. O que tinha numa ponta do mar Mediterrâneo? A Judeia. O que tinha na outra ponta, ou na extremidade da terra? Península Ibérica. Então você vai entender a movimentação deles. Você vai entender por que o movimento que você vai ver em todo o livro de Atos, lembrando que isso é um prefácio do livro de Atos, todo o livro de Atos você vai ver o movimento da Judeia em direção ao outro extremo. Você vai ver esse movimento. Então você vai ver que pega lá o mapa da primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, cada vez mais em direção ao Ocidente. É isso que está acontecendo. Paulo buscava completar a missão de Jesus, como ele mesmo dizia. A missão que Jesus iniciou na Judeia e que outorgou para os seus discípulos, mas por diversas limitações, eles não foram nessa direção. Então Jesus acabou conduzindo-os nessa direção. O Espírito de Jesus conduziu Paulo nessa direção. Então você vê essa movimentação. Paulo vai saindo então, da Judéia, dali da Antioquia, na verdade, né? Ele já estava um pouco mais acima. O evangelho, quando Paulo é comissionado, o evangelho já tinha tocado a Judéia e Samaria. O que o evangelho não tinha acontecido e não tinha chegado às extremidades da terra. O mais extremo que Pedro tinha ido até então era Cesareia de Filipe, onde ele chega na casa de Cornélio. Seu limite. Ali foi seu limite, até aquele momento, ok? Quem acabou puxando para as demais direções foi Paulo. E Paulo Jesus comissiona Paulo e começa a conduzi-lo cada vez mais em direção à extremidade da terra. Por quê? Por causa da profecia de Isaías 60 que tinha que se cumprir. Esse tinha que ser o lugar onde as coisas deveriam se caminhar nessa direção. Você vê como isso não é uma loucura completa. Você abre em Romanos, capítulo 1. E é aqui que eu vou finalizar, na Epístola aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, você vê ele falando assim, versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, a fé da igreja aos romanos conseguia chegar a todo mundo. Por que chegava a todo mundo? Porque Roma era a capital do império, e o mundo que eles estavam falando naquela época é o mundo romano, ok? Localize, gente, mundo romano. Não era o mundo que nós conhecemos. É evidente que a fé não tinha chegado nas Américas, nem na Austrália, nem na China, entendeu? O mundo que ele está falando aqui era o mundo em questão, o mundo romano. Então ele vai falando mais para frente que, versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto também entre outros gentios. Então o que Paulo está dizendo? Ele tinha uma proposta no coração. Quando ele escreveu essa carta, ele escreveu lá de Corinto, ele tinha uma proposta no seu coração que era chegar a Roma. Só que ele tinha sido impedido. Depois ele explica o porquê, que ainda tinha muita coisa para poder fazer naquela região lá. Mas o que ele fala no final da carta, em Romanos, no capítulo
16, lá no final da carta, quando ele se despede, né? Ou melhor, no capítulo 15, Romanos capítulo 15, ele explica, né? Ele termina explicando o que ele tinha começado lá no capítulo 1, versículo 22. Depois você lê. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Ele tem acabado de explicar aqui, foi os versículos anteriores, eu não vou ler para encurtar. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Hispânia. Não Espanha, como algumas bíblias trazem, tá bem? Hispânia, que era o que existia na época. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá, para a Hispânia, para a Península Ibérica, seja por vós encaminhado, depois de haver desfrutado um pouco da vossa companhia. O que acontece aqui? Paulo tinha um plano, e nesse plano existia uma quarta viagem missionária. Essa quarta viagem missionária, Paulo iria para a Península Ibérica, e no caminho ele pregaria o evangelho em Roma, e seria enviado para a Península Ibérica depois. Você conhece a história do livro de Atos? Não foi assim que aconteceu. Paulo vai parar em Roma de uma outra maneira, né? Ele pede para ir para Roma para ser julgado, e a história de Atos termina com ele em Roma. Mas, independente do que acontece depois, eu não vou entrar nesse ponto, tem muita especulação sobre isso e algumas teorias interessantes de Paulo ter estado na Península Ibérica, mas isso para a gente é independente, porque o fato de Paulo ter intencionado isso significa que Paulo entendia algo que muitos de nós não entendemos, que é o evangelho tinha que chegar na Península Ibérica para que a missão tivesse sido cumprida. Ou seja, era Judeia, Samaria, e tinha que chegar até na extremidade da terra, que era a Península Ibérica. De alguma maneira, Paulo profeticamente entendia que se o evangelho chegasse na Península Ibérica, ele teria concluído a sua missão. E assim, o evangelho tocaria todas as nações. E foi exatamente o que aconteceu. Esse foi o movimento missionário. Aprove a Deus fazer com que o evangelho chegasse até nós no Brasil, através de Portugal. E agora o Senhor está chamando os filhos, os descendentes dos judeus e os filhos e filhas de Abraão, nós que cremos no Senhor por meio de Jesus Cristo, para retornar, não apenas nós, mas trazendo a nossa inteligência, trazendo o nosso trabalho, trazendo o nosso entendimento de reino para as nações da Europa. A Europa espera pelos seus filhos e filhas, e Jerusalém espera pelo retorno desses descendentes que uma vez se espalharam pela Europa e da Europa para as Américas. Tem muito para se falar sobre isso, eu vou ter que encerrar por aqui dessa vez, mas eu espero ter deixado ali uma sede, uma fome no seu coração, para que você busque conhecer mais sobre os caminhos de Deus na história. Deus te abençoe.